Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Confinados no Ponto de Equilíbrio. No programa de hoje a gente conversa com a Luana Ozemela. Ela está lá no Catar e ela vai contar um pouco mais sobre as atividades de integração entre Brasil e Catar, América Latina e Catar. A gente conversa também com o Tom Rissetti. O Tom, ele é da Oni Lojas Autônomas. Você não pode perder o que o Tom tem para falar. A gente vai conversar também com o Pedro Cipriano. O Pedro é do Hotel Invest. Ele vai falar um pouco a respeito desse momento, do mercado de hotelaria, dos trabalhos que o Hotel Invest tem feito. E finalizando o programa de hoje, a gente conversa com a Yasmin Grêmio. A Yasmin, ela é brazucas, ela é brazuca no Vale. Só que ela está aqui no Brasil e ela vai falar um pouco mais a respeito do trabalho que começou nos Estados Unidos e agora está dando continuidade aqui no Brasil. Vem com a gente, você não pode perder. No primeiro programa, você conheceu um pouco da Luana. Nesse programa agora, a Luana ela vai falar a respeito da empresa dela que ela tem lá no Catar, que é a Dima. Luana, muito obrigado por participar comigo mais uma vez aqui do programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande. Bom, fala a respeito da Dima, fala a respeito dos negócios que a Dima está fazendo entre Brasil e Catar. Conta um pouco agora dessa história do seu negócio aí no Catar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Dima, sobre a Development Impact Managers and Advisors, gestores e assessores em desenvolvimento de impacto. A Dima o acúmulo de diversas experiências minhas e da minha equipe, né, que são consultores internacionais que estão distribuídos em várias partes do mundo, em desenvolvimento de impacto. E o que é desenvolvimento de impacto? É o desenvolvimento efetivo e mensurável de mudanças positivas na vida das pessoas. Ou seja, e esse desenvolvimento de impacto, de melhoria nas condições de vida das pessoas, pode vir através do setor produtivo ou pode vir através dos projetos e investimentos diretos nas pessoas, que é o que a gente chama do investimento social. O investimento social pode vir também da iniciativa privada ou da iniciativa pública, né? Então a gente, nessa questão de como que a gente faz desenvolvimento de impacto, a Dima focou em 5 unidades de negócio, vamos dizer assim. A primeira unidade de negócio é realmente de promoção do comércio e do investimento, né? E por promoção de comércio e investimento tá aí tudo que tem a ver com matchmaking, aproximar quem quer vender a quem quer comprar, aproximar quem está captando com quem quer investir ou está procurando projetos de investimento, aproximar exportadores de franquias com quem quer receber franquias, né? E assim vai, ou seja, é o matchmaking B2B, né, que chama business to business. Outro aspecto são os estudos de mercado, estudo de viabilidade, a gente provê consultoria nesse sentido. Os outros temas relacionados à promoção de investimento tem muito a ver também com assessoria em geral. A gente analisa propostas de investimento, ou seja, provê horas de assessoria, a gente realiza webinars sobre como fazer negócio no Catar, ou seja, e por aí vai. A gente apoia missões de negócio, a gente, ou seja, promove e representa comercialmente empresas, fundos de investimento, etc., aqui no Catar. Então, a gente também apoia estabelecer o teu negócio no Catar, né? O que a gente chama da internacionalização da tua empresa. Não é só exportar, mas é realmente tu estabelecer uma base aqui. E existem várias maneiras, né, que a gente desenvolveu. A gente tem uma metodologia de custo, de baixo custo, para as empresas fazerem isso, etc., e ficarem conhecidas globalmente. O Catar é um hub de negócios. O Catar, apesar de ser um país pequeno, um país de apenas 2,7 milhões de pessoas, é um país que está se posicionando como um player global, né, no mundo de negócios, no mundo de investimentos.
Então a gente desenvolveu um webinar mensal que a gente realiza para estar compartilhando um pouco das informações sobre o potencial econômico de fazer negócio com o Catar. Então esse é o pilar, o nosso pilar ou a nossa unidade de negócios de promoção de investimentos. A gente também tem um pilar de negócio sobre educação e treinamento, onde a gente aí foca nos aspectos de avaliação de políticas públicas, efetividade do desenvolvimento, né? Então a gente e também a questão de gênero, inclusão, redução das desigualdades, promoção da diversidade, etc. E a gente tem clientes como universidades, fundações, bancos de desenvolvimento que querem melhorar também a maneira como eles avaliam o impacto das suas ações. Então a gente tem uma linha educacional e de treinamento que vai nesse sentido. Depois a gente tem também uma unidade de negócio da parte de indústrias criativas, né? A gente representa comercialmente produtores de conteúdo, né? Então são todos produtores, diretores de cinema, etc., que queiram fazer captação de recursos para o seu filme, etc., a gente apoia nessa representação. O Catar tem muito apetite com relação às artes, à indústria criativa. Existe aí uma cidade da mídia que está sendo criada, que vai estar atraindo produtores de conteúdo para virem produzir os seus filmes aqui. Então a Dima também faz esse papel de promoção da indústria criativa da América Latina aqui no Catar. A gente também tem outras unidades de negócio, como a unidade de negócio de investimentos de impacto, ou seja, aí é realmente apoio. Nossos clientes aí são fundações e family offices, né, escritórios de família, que queiram melhorar a gestão do seu portfólio. Então a gente tem software que a gente apoia, e as planos de ação que a gente apoia em como que esses investidores de impacto podem organizar melhor seus portfólios de investimento. A gente também apoia governos e entidades não governamentais, por exemplo, Embrapa, por exemplo, ONGs, né? Ou seja, fundações, universidades públicas ou privadas, que queiram fazer projetos de cooperação bilateral entre pares, né? Por exemplo, uma universidade do Brasil quer colaborar num projeto internacional de pesquisa com uma universidade do Catar. A gente faz esse match também de cooperação entre partes, né? Não necessariamente tem repasse de dinheiro para um lado ou para o outro, mas realmente unir os recursos para potenciar o impacto das entidades, e a gente apoia isso. A gente também apoiou algumas embaixadas, né? Ou seja, está desenvolvendo diálogo com embaixadas africanas, embaixadas da América Latina, em como estruturar estratégias de diplomacia comercial também, né? Então isso tudo está debaixo da nossa unidade de negócios de cooperação bilateral. Então, como vocês podem ver, a Dima tem uma grande, uma gama ampla de ações possíveis, de serviços, e para isso a gente necessita um grande grupo, né, de pessoas, e a gente trabalha com o conceito de executivos filiados à Dima. Então, se qualquer um que esteja ouvindo tem algum tipo de habilidade, uma expertise, né, esperto em um tema específico, ou você ou a sua empresa, vocês podem solicitar, expressar o interesse, né, enviar um e-mail para a gente, expressando interesse em se tornar um consultor filiado, né? Isso significa que a gente assina contratos de confidencialidade, etc., e tu se torna parte
do nosso grupo de consultores, que vai receber informações privilegiadas, propostas, chamadas para propostas, etc. E no momento que esses contratos se consolidam, você passa então a ser o consultor principal nesses contratos. A gente trabalha assim, e hoje a gente tem cerca de mais de 20 consultores no nosso grupo de executivos filiados, né? A gente tem muito rapidamente, tem crescido muito o número de memorandos de entendimento, de cartas de intenções, com entidades fortes, né, no Brasil, na América Latina, no Catar, e de parcerias diversas. Nisso tudo que a gente faz, sempre existe uma possibilidade de parcerias, né? E com relação ao tema de comercial e de investimentos, onde tem realmente maior demanda, o que a gente fez é desenvolver uma metodologia de trabalho, né? Então tem certos passos a seguir para quem está interessado em submeter uma proposta de investimento para captação ou está interessado em fazer algum tipo de negócio. A gente tem uma metodologia, então eu vou deixar contigo, Márcio, toda a informação, o link para as pessoas que tiverem interesse, né, em fazer isso. Então esse é um pouco da DIMA, né? A nossa visão é se tornar a porta de entrada para a América Latina desde o Catar e a porta de entrada para o mundo árabe desde da América Latina. Então a gente trabalha com muitos parceiros no Brasil que já vem construindo uma relação com o mundo árabe. A gente está muito feliz e a gente vem a somar realmente, né? A gente vem a somar. Então isso é um pouquinho da DIMA, esse é um pouquinho de nós, a nossa visão, como a gente funciona. E o nosso interesse realmente é de identificar carteiras de projetos investíveis atrativos, prontos para receber investimento, e se não estão prontos, né, a gente apoiar a estruturar esses projetos, a realmente levá-los a um nível de preparo, né, para os nossos investidores aqui no Catar. A DIMA tem uma base de dados de investidores, cerca de 40 investidores que a gente já identificou, tem o contato direto, que a gente poderia organizar reuniões relativamente rápido. Então o que a gente precisa é realmente ser muito cuidadosos no diligenciamento do que a gente leva para os nossos investidores, né? Então, por isso que a gente trabalha com essa metodologia e espera poder, então, estar aí identificando boas propostas, né, para levar para os nossos investidores. A gente conversa agora com Tom Rissetti. O Tom ele é fundador da ONI Lojas Autônomas. Tom, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Fala um pouco pra gente dessa história, fala um pouco pra gente da onde surgiu a inspiração para poder criar essa empresa, criar esse modelo de negócio, em que ponto que vocês estão agora, como é que está funcionando. Fala um pouco pra gente da onde vocês estão, aonde vocês estão atuando. Conta um pouco pra gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio, um pouco dessa história de vocês. Oi, Márcio, como vai? Tudo jóia? É um prazer estar aqui no Ponto de Equilíbrio para contar um pouquinho da ONI, contar um pouquinho da minha história. Então, a ONI começou no ano passado, 2019, no mês de abril de 2019. Eu voltei para minha cidade, que é São Carlos, encontrei um amigo de infância, o Vitor, e eu tinha acabado de sair da operação de uma outra rede que eu tinha montado, que se chama Ponte2Go. Eu criei a Ponte2Go, que é uma franquia de padaria drive-thru, em 2012. Fui investido por um fundo em 2016. Em 2018 eu saí da operação e finalizei a venda para o banco de franquias esse ano. Em 2018, quando voltei para cá, para minha cidade, para São Carlos, eu voltei com a ideia de fazer conveniência autônoma, na verdade de democratizar o modelo da Amazon Go, né?
A Amazon Go eu acho uma operação incrível, mas ainda é muito cara e complicada para um país como o Brasil. A parte de sistema, de sensor, de etiquetagem RFID, que é como funciona, é complicado, então a gente pensou numa solução que fosse barata. E foi assim que a gente começou a pensar na Oni, né? Então a gente é uma loja de conveniência para lugar de entrada controlada. O que é isso? Uma loja de conveniência para lugar que tem uma portaria. A gente repassa essa primeira fase da segurança para o condomínio, ou para a faculdade, ou para o prédio, para escola, para o que for, para o hospital, qualquer coisa que tenha uma portaria, cabe uma loja Oni ali dentro. E você não precisa necessariamente ser um morador ou trabalhar na empresa. Você passou pela portaria, fez o cadastro, foi liberado para entrar, ok, para comprar na Oni, entendeu? Então, esse é o nosso modelo. A experiência do usuário é muito tranquila. Então, você baixa o app da Oni, põe lá nome, telefone, e-mail e os cartões que você quer usar para a operação, praticamente como um Uber. Quando você abre o aplicativo, te mostram as zonas que estão num raio de 10 km de você. Quando você chega a 10 metros de uma loja, aparece um botão de entrar. Se apertando esse botão é feito um push com a nuvem, uma microtransação no cartão e um cruzamento de informação para ver se é a pessoa que o celular e o cartão estão ok e se é maior de 18 anos. Estando tudo ok, devolve um QR Code para o seu celular e esse mesmo QR Code para o leitor da porta da loja, que tem que dar um match. E aí sim destranca a porta, aparece uma luz verde, você entra e o seu telefone vira um scan, que você escaneia os códigos de barra dos produtos, aparece na tela o produto, você pode aumentar o produto, a quantidade, vai para o carrinho, pagar, você já recebe uma mensagem, pagamento realizado com sucesso e uma emissão de nota fiscal por e-mail cadastrado. Então essa é a experiência do usuário Oni. Hoje, antes da pandemia, a gente tinha uma perspectiva de fechar esse ano com 70 lojas. Aí a gente mudou para 200 lojas, 200 pontos de venda e agora a gente mudou de novo para 300 pontos de venda. A gente está com um monte de parceria grande com Alphaville, Even, MRV, Lugo, Perplan, Build, Cirela, uma infinidade de construtoras. E a gente tem projetos especiais que não são necessariamente vendas de produtos. Então a gente está fazendo um projeto para uma empresa grande de EPI que é para gerar relatório de quem abriu a porta, quem retirou o EPI. A gente está também com um projeto bem grande com uma indústria de cosméticos, um frigorífico de carne congelada, uma confecção de meias, camisetas, pijamas, tudo disponibilizando a tecnologia para loja autônoma, entendeu? Para ter um canal de venda sem um funcionário local e um canal de venda que não existia até agora, que a Oni está abrindo e está desbravando esse mercado. E a gente trabalha com licenciamento. Ser um licenciado Oni é igual ser um licenciado Uber. É um investimento pequenininho, mas a pessoa é quem fica o dono do seu negócio. Como o Uber, o motorista, o licenciado é o nosso dono da loja Oni. Feito, meu velho. Prazer falar contigo. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Um abração. A gente conversa agora com Pedro Cipriano. O Pedro é da Hotel Invest. Pedro, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom,
O setor de turismo ele foi um dos mais afetados aí pela pandemia, né? Tanto no Brasil como em todo mundo. E a gente conversava um pouco a respeito da operação, a respeito do seu negócio, a respeito do Hotel Invest. Fala um pouco para a gente, fala um pouco para o meu público de casa a respeito dos 3 braços de negócio da Hotel Invest e como é que vocês estão enxergando o Brasil, o mercado de turismo, este mercado que vocês atuam no pós-pandemia. Olá, Márcio. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Hotel Invest e também sobre nossa visão relacionada ao mercado hoteleiro no Brasil. A Hotel Invest é uma empresa de investimentos em hotelaria. Nós somos uma consultoria já com mais de 20 anos de atuação. Nossa empresa ela tem 3 grandes braços de atuação. O primeiro deles é o Max Invest, que é um fundo de investimento focado no mercado hoteleiro, um fundo imobiliário. Ele foi considerado já o fundo imobiliário mais rentável do Brasil durante vários anos, inclusive no ano passado pela Infomoney e o IBMEC. A gente teve uma participação em mais de 60 hotéis na cidade de São Paulo. Somos co-gestores do fundo em parceria com o BTG Pactual. Esse fundo é muito bacana porque ele trouxe muita informação estratégica para a empresa, como as principais marcas, como os principais operadores agregam valor na hotelaria. A segunda área de atuação, ou segundo braço estratégico, como você comentou, é a área de Asset Management. Essa área ela representa uma carteira de quase 30 hotéis pelo Brasil. Existe uma concentração muito grande de São Paulo, Rio de Janeiro, mas também estamos presentes em diversos destinos nacionais, no Nordeste, Bahia, Pernambuco. Estamos também na região Centro-Oeste, em Goiânia, e temos uma participação também em Santos, no ABC Paulista. São algumas das cidades que estamos presentes. Na área de Asset Management, o que se faz é representar investidores perante a operadora, mais uma vez, olhando para maximizar potencial de receita, potencial de lucro, buscar mais eficiência operacional, discutir estratégias com gestores, entender perspectivas de mercado, como o mercado ele evolui e de que forma isso cria oportunidades para a gente conseguir gerar mais valor para os ativos hoteleiros. É um pouquinho do que a gente faz na nossa área de Asset. Essa área de Asset ela é associada à Rama, que é a Hotel Asset Manager Association, é uma entidade norte-americana que congrega os principais asset managers do mundo. Então ela traz muita informação global em termos de tendência, e a gente busca ajudar a replicar isso junto aos gestores hoteleiros na nossa carteira de empreendimentos aqui no Brasil. Para além do fundo, da área de asset, e a empresa em si, ela tem uma terceira grande área de atuação, que é a área de consultoria, que é a área que eu atuo de forma um pouco mais presente, faz parte do meu dia a dia dentro da Hotel Invest. Em consultoria, a gente ajuda a estruturação de negócios hoteleiros e negócios turísticos imobiliários também. Na área de consultoria, a gente assessorou alguns dos principais empreendimentos de luxo do Brasil. Entre os nossos clientes foram Fasano, Copacabana Palace, o Hotel das Cataratas, em alguns momentos, o próprio Four Seasons aqui em São Paulo e outros produtos que foram estruturados ou tiveram a atuação da nossa área de consultoria em algum momento específico. Para além dos empreendimentos de luxo, a nossa empresa ela também atua com diferentes empreendimentos econômicos, mid-market, resorts, multipropriedade. Na verdade, existe um leque muito amplo de atuação das principais empresas que atuam em hotelaria no nosso país. Bom, essa é um pouquinho a Hotel Invest para dividir com você. Deixa eu focar agora na sua segunda pergunta, que se refere a tendências do mercado hoteleiro. Recentemente, a Hotel Invest ela divulgou um estudo em parceria com a Minibis, a STR e também o FOB, que foca no potencial de recuperação da hotelaria no Brasil. O que é esse estudo? Esse estudo ele mapeou informações sobre o potencial de recuperação em diversas regiões globais, junto à STR, que tem informação de desempenho e também de bottom line das principais praças hoteleiras em todo o mundo. E ali também olhou para questões relacionadas a tendências de reservas via Omnibus, que tem acesso também à informação a mais de 5 mil propriedades no nosso território nacional. E junto ao FOB, a gente acessou diversos outros empreendimentos, acessou diversos outros players para ter um mapeamento um pouco mais claro do que está acontecendo no Brasil. A nossa expectativa é que esse potencial de recuperação ele aconteça
entre 2022 e 2023, dependendo do cenário que for analisado. Existem algumas perspectivas mais conservadoras, moderadas e otimistas nesse estudo, até em razão da grande volatilidade que a gente vê hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então desenhamos diferentes cenários de recuperação para ativos econômicos e mid-market e também para ativos upscale e de luxo. De forma geral, essa recuperação ela deve acontecer nesse horizonte entre 2022 e 2023, significa que a gente voltaria a patamares de desempenho próximos a valores pré-crise nesse intervalo de tempo. É natural também que a hotelaria upscale e de luxo ela tenha uma recuperação um pouquinho mais longa, de pelo menos 6 meses para além desse horizonte, especialmente naqueles empreendimentos que têm uma participação maior de grandes grupos e eventos e tem uma dependência também maior do segmento internacional. Um ponto que eu acho que é importante comentar com você é que essa perspectiva de crescimento e recuperação, ela depende principalmente do momento que a curva de contágio da Covid ela comece a ter uma tendência de queda mais clara. O que significa isso? Se isso acontece, o potencial de abertura econômica ele tende a ser mais rápido. O potencial de abertura econômica acontecendo, evidentemente as pessoas voltam a viajar, e as pessoas voltando a viajar, tanto taxa de ocupação como diária no país, tenderia a ter um resultado mais positivo a partir dos próximos meses. Inicialmente, olhando para alguns estudos internacionais, existia aí uma expectativa de que até o final de julho essa curva da Covid tenderia a cair de uma maneira um pouco mais significativa. Até o momento isso ainda não aconteceu, então é possível que esse prazo de recuperação, ou pelo menos início de intensificação, ele se inicie um pouquinho mais além daquilo que a gente esperava inicialmente. Agora, de todas as formas, olhando para o horizonte mais em médio prazo, principalmente a partir do ano que vem, a gente acredita que essa curva de recuperação ela vai dar sinais um pouco mais claros e, com alguma sorte, a vacina, algumas opções de tratamentos, elas comecem a ser disponibilizadas para a população de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais abrangente, e com isso a gente retomaria as atividades hoteleiras em patamares parecidos com o que a gente via no período pré-crise. O negócio hoteleiro é um negócio muito importante para o mundo. Vamos lembrar que não são apenas viagens a lazer, mas são também viagens a negócios. Essas viagens elas precisam acontecer para dinamizar a economia, para possibilitar investimentos no nosso país e, com esse crescimento, também investir em questões sociais que são vitais para qualquer nação. A hotelaria hoje ela está sim num momento delicado, isso é inegável, porém somos ainda bastante confiantes no potencial de recuperação do setor e que, junto a esse novo momento de mercado, a gente tem estruturas mais eficientes operacionalmente, que a gente tenha investimentos que sejam aderentes às expectativas dos consumidores, e a gente tenha um produto e um setor cada vez mais saudável. De certa forma, eu acho que são esses os principais comentários que eu gostaria de dividir com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui com vocês. Fiquem todos bem e esperemos em breve ter notícias positivas para dividir com todos os nossos parceiros. Um grande abraço, fiquem bem. No programa anterior, a gente conversou com o Rafael Amado. O Rafael ele é do Brazucas do Vale, ele está lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Contou um pouco para a gente da história, de onde veio a inspiração. Hoje, a gente conversa com outra pessoa do Brazucas do Vale, só que ela está aqui no Brasil. É a Yasmin Grêmio. Yasmin, muito obrigado por participar com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Conta um pouco para a gente dessa história aqui no Brasil. Né? O que vocês estão fazendo aqui no Brasil? O que vocês estão buscando aqui no Brasil? A gente já conversou um bocadinho ali nos bastidores. Vocês estão fazendo um trabalho de mentoria, estão fazendo um trabalho de apoio a algumas startups. Fala um pouquinho pra gente dessa história. Qual o perfil do que vocês estão buscando? Qual o perfil das empresas que vocês estão buscando? Compartilhe um pouco com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, como o Rafa já contou aqui, o Brazucas do Vale ele começou lá na Califórnia, né? Enquanto a gente estava estudando na Universidade da Califórnia, Berkeley. E eu voltei para o Brasil porque o meu programa lá tinha acabado. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que a gente já sabia que o conteúdo que a gente estava produzindo era um conteúdo para impactar o Brasil. E eu percebi que o Brazucas do Vale começou a ter um carinho muito grande aqui no Brasil, né? Aos poucos eu comecei a organizar alguns eventos, reunir algumas pessoas
que estiveram no Vale do Silício e voltaram para o Brasil, ou outras que gostam do tema, enfim. E eu vi que a gente começou a criar uma comunidade por aqui também. Nisso surgiram entrevistados. Na segunda temporada do Brazucas do Vale, a gente já tem várias entrevistas que foram feitas no Brasil, né? E isso começou a se juntar e a gente criou o Brazucas do Vale Brasil de uma certa forma. E agora, perto do nosso 1 ano, né, a gente nessa situação de pandemia, sem poder sair de casa, sem poder fazer uma festa, seja ela na Califórnia ou no Brasil, a gente começou a pensar em que outras maneiras, de uma forma online, a gente podia impactar com o Brazucas. E aí a gente acabou se juntando com uma startup aqui de Curitiba, né, com a Snowman Labs, para desenvolver uma plataforma de mentoria do Brazucas no Vale. Então agora, além de um podcast, a gente conta aí com alguns mentores incríveis. A gente está cadastrando startups para serem startups brazucas e receberem essa mentoria gratuita. Outras coisas que a gente começou a fazer, né? A gente fez uma festa online e criamos um canal no Telegram. Então a gente está se expandindo, né? Antes o que a gente estava trabalhando com Brazucas no Vale Califórnia e Brazucas no Vale Brasil, nesse momento está um Brazucas no Vale online. Mas isso aconteceu de forma muito orgânica, né? Aqui no Brasil, outras startups, mentores começaram a se conectar com a gente. E eu acho muito legal isso da gente estar em 2 ambientes, porque a gente consegue atingir aí a nossa missão de realmente trazer um impacto positivo para o cenário de empreendedorismo brasileiro. Então, gostou do programa de hoje? A gente agradece a sua preferência e a sua audiência. E pede para você, vai lá nas redes sociais da TV União, vai lá no Instagram, no YouTube, deixa seu like, comentários. Quer ouvir alguém? Fala pra gente que a gente vai lá e conversa. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções, e apoio MS Ativa, Capital e Estruturação em Operações de Crédito.